Fala galera, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do nosso canal. Já peço que você se inscreva, compartilhe os nossos conteúdos, certo? Ative aí as notificações, ok? Então vamos lá. Nós vamos ver hoje, num vídeo bem rápido, um novo assunto que é muito importante e vai nos ajudar quando formos desenvolver o nosso site aí, o nosso projeto aí no final do nosso curso, tá certo? Que é sobre a disposição dos itens que nós vamos ter no nosso site, ok? Então, eu vou te ensinar, nós vamos ver aqui nessa aula, de forma bem rápida e sucinta, a questão da opção Flex, que a gente pode dar para um item do nosso site. Enquanto isso, eu vou abrir aqui um programa para eu tentar explicar de forma visual para vocês, uma maneira bem mais que vocês vão conseguir entender exatamente o que eu estou querendo dizer com esse recurso de Flex, certo? Que é o Display Flex. A gente vai tornar um elemento do nosso site, uma div, uma seção flexível, certo? Eu vou criar aqui rapidinho só para vocês verem, certo? Digamos que aqui, deixa eu criar aqui só um minuto, vou colocar aqui 1280 por 768, certo? Digamos que aqui fosse a página do nosso site, ok? Digamos que aqui fosse o conteúdo principal do nosso site, aqui, deixa eu dar uma cor, certo? Aí nesse nosso site, nós iríamos ter, digamos que iríamos ter aqui um topo, certo? Nesse topo a gente pode ter, a gente pode ter a nossa logomarca, com algumas informações aqui dentro, certo? Aqui é o nosso topo. Digamos que também nós teríamos aqui um conteúdo aqui lateral do nosso site, certo? Teríamos aqui também qualquer outro conteúdo e poderíamos ter também aqui mais 3 divisões aqui, certo? Digamos que nós queríamos aqui atingir esse resultado no nosso site, certo? Nós precisamos colocar esses conteúdos nos seus devidos lugares na tela. Então, para isso, nós precisamos movimentar. Digamos que cada um desses daqui é uma div, né, que a gente já viu em aulas anteriores. É uma div que é uma divisão, é uma tag div do nosso site, certo? Então, se a gente criar uma div, se a gente criar aqui, ó, por exemplo, quando a gente esteja pronto, aqui eu criei um novo arquivo, certo? Com o nome flex.html. Fiz o link lá com o mesmo arquivo de estilo, o CSS. Aí eu criei uma seção, uma section, certo? Dei uma classe para ela e criei dentro dela várias divs, certo? A div 1, a 2, a 3 e a 4, dentro dessa seção aqui. Dei uma classe, né? Uma classe para essa div aqui interna de itens, certo? E aqui no CSS eu só dei uma cor para essa div que vocês vão ver aqui, ó. Essa div, essa seção na verdade, essa de cor cinza, certo? Ela tem um tamanho, uma largura de 80 pixels daqui para cá, uma altura de 350 pixels de cima a baixo, e eu coloquei essa margem aqui de 100 pixels em cima e embaixo, e nas laterais eu coloquei alto. Isso fez com que a minha div ficasse centralizada, a minha seção. Dentro da seção eu tenho as 4 divs. Vocês estão vendo? Eu não fiz nada na div. Então, elas estão pegando isso daqui. Porque na verdade, deixa eu tirar aqui. Eu dei essas classes aqui para ela. E ela acabou que pegou aqueles outros configurações que a gente tinha feito com o nome item. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Bom, tá aqui, ó. Nossa div não tem nada. Eu vou criar aqui dentro. Eu vou deixar item, só que eu vou colocar aqui só para diferenciar. Na verdade eu vou colocar div, aí a gente diferencia, certo? Coloquei div, aí só para a gente poder visualizar aquela div lá, eu vou dizer que elas têm aí 50 de largura com 50 de altura. Eu vou dar uma cor para a gente poder visualizar. Aqui, sei lá, vou dar um vermelho, certo? Então, se atualizarmos, eu vou botar uma margem que é para a gente poder distanciar uma da outra, de 1 pixel em todas as direções. Pronto, eu vou distanciar um pouquinho mais. Pronto, aqui são as 4 divs.
Naturalmente, por padrão, toda div, todo conteúdo, ele vai pegar, todo conteúdo não, mas uma div no caso, ele vai pegar esse alinhamento de forma de vertical, certo? Mas digamos que eu quero colocar essas divisões de forma aqui horizontal. Então, para isso que eu vou ter que usar o display flex. Só que é o seguinte, o display flex, a gente coloca ele dentro do elemento, o elemento como se fosse o elemento pai do nosso conteúdo. Por exemplo, as 4 div estão dentro do container, que é a section, que está aqui, ó, a seção, a section container e as 4 div dentro. Então, se eu disser para esse container que eu quero que ele tenha um display flex, certo? Então, todos os elementos que estão dentro do container, eles vão ter um alinhamento flexível. No caso, por padrão, esse alinhamento, a direção dele já é horizontal. Então, se eu atualizar aqui, ó, vocês verem que já ficou um do lado do outro, certo? Pô, mas, Renan, eu não quero que ele seja horizontal. Você poderia usar o flex direction, certo? Aí aqui você pode colocar column, que é forma vertical, ou row, que é de forma horizontal, que é como já está. Ou então você pode botar row reverse, que você vai ver, se eu botar isso aqui, ele vai começar da 4 até a 1, certo? E ele joga para o outro lado, porque ele se alinha os itens de forma reversa dentro aqui desse container, tá certo? No nosso caso eu vou deixar aqui somente row, tá certo? E eu poderia aqui, dentro de cada div, dar os espaços que eu quero. Digamos que eu quero criar aqui, vamos lá, eu vou criar algo aqui bem rapidinho, um pouco parecido com aquilo que a gente fez ali no nosso desenho, certo? Eu vou criar um outro container que eu vou colocar top, certo? Então, nesse top aqui eu vou fazer um topo aqui, ok? Então, se eu colocar aqui um top de topo, certo? Eu vou dizer que ele tem... Eu vou colocar... Peraí, vamos lá. Eu vou dividir por seção. Essa secção container vai ser a nossa seção principal. Dentro da container eu vou colocar outra seção com topo, que no caso eu vou tirar essa div por enquanto, vai ter esse topo aqui dentro, certo? E eu vou colocar uma outra seção aqui embaixo, que eu vou colocar vou colocar o corpo, certo? O corpo do nosso site. Tem uma seção externa que vai envolver todo o nosso site, e dentro dessa seção tem 2 seções, o topo e o corpo do nosso site. Ok? Então deixa eu atualizar, não mudou muita coisa. Aqui é a seção principal. Vamos aqui pegar, eu vou tirar daqui, aqui eu vou deixar somente isso daqui. Agora eu vou pegar o nosso topo, certo? No nosso topo, o que eu vou fazer? O topo seria essa primeira aqui de cima, certo? Esse que eu vou deixar aqui em vermelho. Eu quero que o nosso topo, ele tenha aqui uma área que vai daqui até aqui, eu vou deixar um pouquinho menor para vocês poderem visualizar melhor. Colocar uma outra cor aqui. Aqui, digamos que poderia ficar aqui a nossa logomarca, certo? Da empresa, nessa área aqui. E eu vou criar um outro div aqui, que vem até aqui. É que eu poderia colocar várias coisas. Eu poderia colocar aquele menu que a gente fez nas aulas anteriores, poderia colocar outras informações. Mas o que eu quero mostrar são essas 2 opções. Então vamos lá. O topo do nosso site, que é esse top aqui, eu quero que ele ocupe aqui na nossa página todo esse conteúdo da div principal. Então eu vou dar aqui uma largura. O nosso conteúdo principal ele tem 800 pixels. Eu poderia botar 800 pixels só aqui, só que eu vou colocar, quero que ele ocupe 100%. Eu posso fazer isso também. Para a gente visualizar, eu vou dar uma cor diferente. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais forte. Então se você ver, top, tem que dar uma altura. Deixa eu dar aqui uma altura de 200 pixels, tá certo? Então vamos lá, tá muito, deixa eu botar menos, botar 80. Pronto, aqui é o topo do nosso site, ok? Então aqui dentro do topo, eu quero que ele tenha aqueles 2 conteúdos, então eu vou colocar aqui 2 div. Vou botar div com a classe logo, certo? E vou colocar vou fazer uma outra div com a classe info, de informações, certo? Se eu atualizar, nada vai mudar, certo? Eu só vou colocar aqui um parágrafo com o nome logo e um outro parágrafo aqui com o nome info,
Aí a gente vai visualizar, mas ainda assim a gente não consegue ver muita coisa. Então vamos lá. Eu vou primeiro configurar aqui essa... Eu vou fazer outra coisa, que é bom que vocês vão aprender outra coisa também. Eu vou criar uma classe topo item. Eu posso fazer isso também, eu posso atribuir mais de uma classe para um objeto. Nesse caso, eu criei essas duas classes aqui. Por que eu criei? Eu poderia fazer de outra forma, mas eu lembrei que vocês poderiam também usar esse recurso em um outro momento. Então, no momento que eu fiz isso daqui, se eu fizer isso daqui, que eu quero que a altura desse item ali tenha a mesma altura dali do item de cima. Se eu atualizar aqui, você viu que ele pegou a altura daqui e esse outro pegou a outra altura. A gente não consegue ver porque a gente não tem nenhuma cor ainda. Então, tudo que eu fizer com essa classe aqui, como eu atribuo essa classe para os dois itens, vai se refletir, no caso, nos dois itens. Então, se eu botar essa cor, você viu que pegou todo isso daqui. Só que eu vou colocar agora, eu quero atingir de forma individual a logo e a informação. Então, eu vou pegar aqui a logo. A logo, ela vai ter uma dimensãozinha menor. Vou colocar aqui uma largura menor. Vou botar um widget aqui de 120 pixels. Então, se eu ver aqui, já ficou aqui. E eu quero, se foi 120 aqui, e isso daqui está 800, eu tenho que colocar o restante que falta para poder preencher todo esse conteúdo aqui, tá certo? No caso aqui seria 680. Só que eu quero que tenha uma margem aqui, então eu vou botar só 600. Vai ficar faltando 20 pixels ali, tá certo? Então eu posso até fazer isso daqui, ó. Eu copio, coloco o nome da outra classe e aqui eu vou colocar 600. Ó, você já viu que já ficou, mas só que eu quero que esse fique ao lado aqui, esses dois itens. Esses dois itens estão dentro aqui desse conteúdo. No caso, parece estar fora porque eu dei uma altura fixa, então ele é jogado para o lado de fora. Mas ele está aqui dentro. Se nós vemos aqui, ó, essas duas divs estão dentro da div topo, certo? Então, baixa aqui na div topo, que está aqui, eu venha e coloque display flex. Se eu colocar um display flex e atualizar, você viu que já ficou aí um do lado do outro, certo? Agora, se eu quiser, eu só coloco uma margem aqui na info, uma margem left, que é da esquerda, de 20 pixels. Então, ele já afastou. Ficou faltando mais alguma coisa aqui. O que eu posso fazer? Em vez de eu dar... Deixa eu ver se pegaria, se eu desse esse 100% aqui. Pronto. Ficou justamente isso aqui. Ou então eu poderia aqui... eu poderia colocar aqui, sei lá, 70%. Aqui eu vou colocar, digamos que 25%. E o que restar fica na questão da margem. Ainda assim ficou com isso daqui porque não precisa dessa margem, só que vai ficar colado do mesmo jeito. O que eu posso fazer para resolver isso daqui, eu posso trabalhar com um alinhamento, certo? Tá aqui, ó. A div logo, ela vem até mais ou menos aqui e a div info vem até aqui. Ficou sobrando nesses espaços. Eu quero alinhar, existe forma de eu alinhar esses conteúdos aqui internos dentro desse outro conteúdo. Para isso, baixa aqui onde tem um display flex, eu colocar justify context, que ele vai alinhar de algumas formas. Tem várias formas aí, vocês podem testar cada uma dessas. Aqui eu vou usar essa daqui, space between. Se eu atualizar, você viu que ele alinhou cada um no seu devido lugar, certo? Digamos que eu colocasse esse outro aqui, eu vou lhe mostrar a diferença de um para o outro. O space around. O que ele vai fazer? Ele vai alinhar, tentando deixar aqui espaços nas laterais também. E um espaço aqui central, certo? Se eu fizer isso daqui, deixa eu tirar esse daqui para que os dois itens tenham o mesmo tamanho. Pronto, aí, você vê que ele tenta alinhar de forma que é proporcional os itens. Se eu botar o between aqui, ele vai alinhar, ele vai ocupar todo o espaço. Se eu pegar e colocar mais itens aqui, ele vai alinhar aqui de forma espaçada, de forma igual, sem deixar espaços aqui nas extremidades. Deu para entender? Então, com esses alinhamentos aqui, eu posso fazer o site com o desenho que eu quiser. Como eu propus no início lá, eu vou deixar isso daqui aqui.
Aqui eu vou voltar aqui um pouco só para a gente poder pegar a configuração, certo? Aqui e esse daqui eu vou usar eu acho que pronto, que ele ficou com esse espaço aqui e no caso ele fica aqui ocupado do jeito que a gente fez aqui no nosso desenho, tá certo? Então, nas próximas aulas eu vou fazer as outras partes, igual aqui eu vou fazer esse conteúdo aqui, vou fazer esse conteúdo, esse e esse. E se a gente quiser já finalizar aqui esse layout de forma bem rápida, vou até desenhar porque a gente já vai seguir por ele para poder aprender essa questão de alinhamento aqui com o Display Flex, a gente colocaria um rodapé aqui no nosso site, certo? Aqui poderia ser um banner com alguma transição de imagens, aqui a gente pode colocar alguns conteúdos aqui a gente pode colocar um menu vertical com algumas opções do nosso site, com um perfil, com alguma imagem, uma publicidade, enfim. Aí vai de cada criatividade de cada um de vocês, tá certo? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Compartilhe aí o nosso conteúdo e até a próxima. Valeu!